Oi, este é o Conexão. Dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, divulgados em agosto de 2018, mostram que 7 de cada 10 alunos do terceiro ano do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. Hoje nós vamos falar sobre caminhos para mudar essa realidade e um deles é a iniciativa que busca apoiar a produção de textos no país entre alunos da escola pública. A Olimpíada de Língua Portuguesa é uma iniciativa do Ministério da Educação e do Itaú Social e tem coordenação técnica do SEMPEC. E hoje a gente vai saber um pouco mais de quais são as novidades da edição desse ano. Aqui no estúdio estão a Diane Mello, que é especialista em programas sociais do Itaú Social, e a Isis Costa de Oliveira, que é professora da Escola Municipal Tenente Góes Monteiro, que fica aqui no Rio de Janeiro. E aí até rimou, professora, viu? Tenente Góes Monteiro, Rio de Janeiro, poemas da Olimpíada da Língua Portuguesa. Tudo aí tá rimando. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Falar sobre a Olimpíada é muito interessante, né? Porque a gente vê uma movimentação quase que do Brasil inteiro, dos alunos da escola pública, de participação, de criação de textos. Eu queria saber um pouco da sua experiência em participar de Olimpíadas, professora. Me conta, de quantas você já participou? De 3 Olimpíadas, da segunda, da quarta e da quinta edição. E me dá uma sensação de que é um processo, né? Conta um pouquinho, são fases, são etapas? São fases, Primeiro, né? Primeira Olimpíada, que foi a segunda, foi a primeira experiência dos alunos escreverem, aquele medo, e aí a escolha do texto, aí manda se o texto é escolhido entre um dos melhores do Rio de Janeiro e a gente fica muito satisfeita, né? Porque não sabe que vai chegar, né, nesse fim, porque são tantos textos bons, são tantos bons trabalhos, né? Na quarta edição também eles estavam mais empolgados. É porque deve ter tido o primeiro resultado legal, né? Aí empolga para frente. Mais empolgadas e a gente aí foi mais adiante. Além de ser da cidade, a gente também foi do estado. E na quinta Olimpíada, além de ser da cidade, do estado, ainda foi da regional. Caramba. Que aí a gente viajou para a Bahia para mostrar o trabalho. Mas me explica um pouco antes assim dos resultados positivos. Como é que é o trabalho de vocês? Tipo, quais são os passos que você divide para conseguir criar esses textos com os alunos? Primeiro, levar a poesia, analisar, ver, ler, sentir, né, tudo que fala das cidades. Então a gente vê poesias que falam da cidade do Rio de Janeiro, de outras cidades, coisas que eles mesmos, os pais, escrevem. Então tudo que eles trazem a gente começa a analisar, ver qual é o assunto que foi falado daquele lugar, qual a linha que eles vão querer escrever para eles poderem decidir. Mas antes de cada um escrever, a gente tenta fazer o texto coletivo, que é para encorajá-lo, para ver como é que é, para ver como se faz, como fica. Porque eles devem até sentir um pouco de medo, né? Porque não é muito comum você escrever. Sentem. A gente sempre está na prosa, né? Não tá primeira coisa é apavoramento. Eu não sei, eu não vou conseguir. E aí a gente dá aquela força. Não, todo mundo é capaz. A gente vai tentando até sair certo. Porque nada sai certo da primeira vez que se faz. E explica pra gente, contextualiza, onde é que fica a escola Tenente Góes Monteiro? Fica em Santíssimo, na estrada Sete Riachos. E a estrada Sete Riachos tem até uma característica que você já me contou aqui, né? Ela não tem pavimentação. Não tem pavimentação, é bem difícil de chegar, não tem transporte público, mas tem crianças bem interessantes, com bastante vontade de estudar. Aí isso motiva que os professores vão lá fazer o seu trabalho. Eu já estou lá há 15 anos trabalhando nessa escola. E adoro, não consigo sair de lá. Quando você diz que a rua da escola não tem pavimentação, eu fico pensando muito, né, no desafio que deve ser em dias de chuva, né, no verão que chove pra caramba. Devem ser desafios um pouco maiores, né, para chegar até lá. Sim, muitos buracos. Muito esburacada, bem difícil de chegar. Mas aí a gente vai até lá, né, fazer o nosso papel, dar o nosso recado. E as crianças estão lá à nossa espera. E o tema da Olimpíada é o lugar onde vivo, né, Diane? Assim, a ideia é justamente criar um apreço por onde se vive e conseguir
não sei apreço, mas assim, um senso crítico sobre o lugar onde se vive? Sem dúvida, né? Valorizar primeiro o local, mas identificar também quais são as mazelas e poder olhar para esse local de forma crítica, né? E utilizar a escrita para comunicar, que acho que esse é o ponto e esse é o norte de todo o programa, né? Então, ouvindo a professora aqui contar, eu já estava aqui imaginando, porque o programa ele se propõe a apoiar o professor nessa prática pedagógica de como ensinar os alunos a ler e escrever de forma que faça sentido para eles, né? Então, quando busca outras referências de outros textos, de outros autores, locais ou não locais, porque a gente olha para o lugar onde a gente vive, primeiro para estabelecer uma relação com o local, para depois estabelecer uma relação com o global, né? Então, a gente parte desse princípio. E o programa, ele propõe, então, sequências didáticas que o professor pode utilizar para aquele gênero que ele se inscreve. Então, no caso da professora Iris, se inscreveu em poema, ela recebeu lá um material que orientou todo o trabalho dela com uma sequência didática para que aquele aluno, ao final dessas oficinas, pudesse saber escrever um poema. Então, essa parte que diz que todo aluno é capaz, né, esse é um mote do programa também. Todos os alunos são capazes e todos os alunos têm o direito a escrever. E assim, você falou que tem lá uma trilha, né? Eu queria até mostrar o site, B, por favor. O site ele é bem intuitivo, né? O professor que entra lá no Escrevendo o Futuro consegue justamente ter esse material todo à disposição dele, né? Desde o início do projeto. Desde o início. Acho que vale lembrar que o site, né, o escrevendofuturo.org.br, ele é um site voltado para a formação de professores, então tem conteúdos diversos, tem aí os percursos formativos com trilhas, dependendo do tema que o professor quer, se ele quer aprimoramento do texto, se ele quer estudar oralidade, se ele quer trabalhar com leitura, tem os temas de literatura também, então é um universo muito grande que o professor pode se apoiar. Tem também os cursos à distância que o professor pode fazer, alguns que são mediados, outros que são autoinstrucionais, então cada professor, de acordo com a sua necessidade, ele pode ter acesso a essa formação. E a Olimpíada, ela vem como uma parte de mobilização para que esse professor ele possa ter acesso aos materiais e embarcar aí nessa formação contínua, né? Que esse é o ponto importante. E qual que é a importância de uma ferramenta assim, professora, para você que entra num projeto desse, que é um projeto assim longo e desafiador, né? Você é professora do 5º ano? São muitas crianças e muitos assuntos diferentes numa mesma cabecinha ali do professor, né? É importante ter esse tipo de ferramenta? Muito importante, porque isso forma o professor, se ajuda, ele dá um norte, né, do trabalho, como vai ser feito, o que ele pode fazer, quais são as linhas pedagógicas, didáticas que ele vai seguir. Então, seguindo esse caminho, ele só tem sucesso. E aí, como é que vocês fazem para criar essa relação de apreço quando o aluno deve ouvir toda hora, poxa, mas essa rua, ninguém pavimenta essa rua, né? Como é que cria essa relação de olhar para os lados positivos e negativos do lugar onde se vive? É de ver que tudo pode ser poesia, né? A poesia, ela não fala só das coisas boas, ela também fala das mazelas, né? E às vezes nas mazelas a gente também vê coisa boa. Porque o aluno, ele faz parte daquele lugar, então ele é a história daquele lugar. Ele tem que se sentir história, e aí ele consegue escrever. E como que faz para fazer o aluno entender, assim, eu sou história? Porque eu fico pensando assim, um aluno tão novinho, né? Como é que consegue chegar nesse ponto, né? Quando ele relata todas as suas experiências, né? Ele traz a experiência da família, dos vizinhos, da própria escola. Então ele vê que ele está fazendo história. Tudo que ele fala, tudo que ele faz, isso são fatos históricos. Se são fatos históricos, dá para se escrever, dá para se... Pode virar poesia. Pode virar poesia. Eu queria mostrar agora a opinião de mais um educador. Além da professora Isis, a gente também tem um outro professor que conhece a Olimpíada de Língua Portuguesa bem de pertinho. Veja só. Eu não consegui trazer para casa a medalha. Esse aí é um outro, porque a gente está te dando um spoiler do que vai aparecer agora no resto do programa. A gente vai, na verdade, mostrar um educador, que é o professor que vai participar, que participou já da Olimpíada da Língua Portuguesa, e aí ele deixou também um depoimento de como que essa Olimpíada mexeu com a forma dele até de trabalhar, a forma de ensinar. Meu nome é Wagner Trindade, eu sou professor e participei de 4 edições da Olimpíada de Língua Portuguesa, de 2010 a 2016. Nessas ocasiões nós classificamos 3 finalistas, né, e um semifinalista. Então foram 4 alunos que me proporcionaram uma experiência
inacreditável e inesquecível em termos de aprendizado pedagógico, de rever as minhas práticas pedagógicas, de atualizar as minhas práticas pedagógicas, porque a Olimpíada, o material da Olimpíada, toda a estrutura da Olimpíada permitiu que eu pudesse aplicar novas técnicas e novos trabalhos pedagógicos para esses alunos com tantas dificuldades, né? Embora eu seja do Rio de Janeiro e as pessoas tenham uma visão um pouco glamorizada do Rio, eu trabalhei em Tanguá e em Macaé, que são cidades mais próximas de rural do que necessariamente de metropolitano, de urbano, né? Esses alunos de Tanguá, por exemplo, nem internet, telefone, celular dispunham, né? Então era bem complicado, de fato, o trabalho com eles. Nessa infraestrutura precária que nós tínhamos nas escolas, tanto em Macaé quanto em Tanguá, o material da Olimpíada, juntamente com as situações propostas, permitiram o uso de novas ferramentas pedagógicas, né? Para que a gente pudesse trabalhar de uma maneira diferente, fazendo com que os alunos se interessassem de fato pelo estudo, se interessassem de fato pela proposta da Olimpíada, e que foi comprada por todos eles com muita esperança. Essa questão dessa resposta do aluno, professora, você também percebeu, assim, por ter essas ferramentas, o aluno acaba abraçando a proposta de escrever poesias? Sim, sim. Ele já tem muita vontade de escrever, que eu gosto sempre de entrevistar, né? O que você quer da escola? O que você espera da escola? Então, sempre é a escrita. Sempre é valorizar aquilo que ele tem, que ele sabe, e ir além, né? Daquele senso comum, ser mais especialista, tudo isso que ele quer. E esses relatos como os do professor devem chegar para vocês, né? Porque foram mais de 80 mil professores envolvidos, né, na última edição, né? Sim, nós tivemos 170 mil inscrições nas diversas categorias, né? Então tem um envolvimento muito grande dos professores. Acho que um ponto importante de dizer, e acho que ele traz na fala dele, a professora também, é o quanto que a Olimpíada, ela traz um material e ela traz uma diversidade de temas e de ferramentas que, na verdade, vão apoiar o professor a trabalhar com currículo de língua portuguesa, que é a língua viva, que é a língua em uso, né? Ninguém escreve para ficar no caderno. Então, você ter ali uma situação verdadeira de produção, para que aquele aluno possa pensar, refletir, reescrever, né, e produzir, ter autoria sobre aquele texto, isso é um valor muito importante, né, para as crianças e para os adolescentes. Então, a gente trabalhar com essa temática de que todo aluno é capaz de escrever e que ele pode, sim, ser autor daquele texto e que isso depois vai circular pela escola, por outras cidades, por outros estados, isso é muito valoroso. Né? Eu acho que é legal a gente ouvir também o ponto de vista dos alunos que participam. E aí eu quero trazer para a conversa a Bianca de Souza Soares, que é estudante lá em São Paulo. A Bianca também participou e tem um envolvimento aí grande, uma história já com a Olimpíada de Língua Portuguesa. Oi, Bianca, você está ouvindo a nossa conversa aqui, né? Estou sim, estou acompanhando aqui. Obrigada, viu, por participar aqui do Conexão hoje. Que agradeço o convite. Conta pra gente, então, eu já sei mais ou menos a sua história, a história da sua família com a Olimpíada, mas me conta, você participou em 2 edições, né? Isso, eu participei pela primeira vez em 2008, em Memórias Literárias, na época eu tinha 14 anos, e depois participei de novo em 2010 com artigo de opinião. E aí, com artigo de opinião, que eu fui medalhista de ouro. Muito bacana. Como que isso afetou a sua vida enquanto estudante, participar da Olimpíada? Bom, com certeza marcou um antes e depois na minha vida como estudante. Eu estava escutando vocês falarem que a Olimpíada é um processo de formação dos professores, mas eu acredito que seja também um processo de formação dos alunos. Porque eu acredito que, não só eu, mas como toda a minha turma, porque... Bom, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A Olimpíada não é para alguns alunos que se destacam em escrita ou leitura. Ela, na verdade, envolve todos os alunos da sala de aula. E aí, depois, um texto é escolhido para representar a escola, mas todo o processo de formação acontece com todos os alunos. Eu acho que isso é o ponto mais importante. E é daí que eu falo que é um processo de formação dos alunos, eu acho que enquanto leitores,
e enquanto escritores também, porque escrever é um processo, né? Um exercício de reflexão, e no caso da Olimpíada, acho que no caso específico da Olimpíada, é um exercício de reflexão sobre o lugar onde a gente vive e sobre nós mesmos. Então, acho que o primeiro ponto que eu percebo é que, com certeza, influenciou na minha formação enquanto estudante, enquanto leitora e enquanto cidadã. E você hoje é colega, até minha colega, né? Você é jornalista também, né? Isso. Você acabou indo pelo caminho da escrita, né? De alguma forma. Sim, com certeza. Hoje eu sou jornalista, trabalho como jornalista, e com certeza a participação da Olimpíada influenciou na minha decisão a escolha da minha profissão, porque eu acabei juntando, eu acho, o prazer pela leitura escrita com algo que eu acho que a carreira de jornalista traz para a gente, que é um papel social muito forte, de escrever sobre a nossa realidade. Eu acho que lá atrás eu escrevi sobre o lugar onde eu vivia e eu continuo fazendo isso até hoje, porque eu continuo escrevendo sobre a nossa realidade. Eu acabei trabalhando em jornais mesmo, então eu escrevi, trabalhei na Folha, no Estadão, e eu acho que foi mais ou menos isso que acabou acontecendo comigo. Eu continuei escrevendo sobre o lugar onde você vive. O lugar onde eu vivo. Muito interessante perceber isso, né? Professora, você acha na verdade, não que de alguma forma, né? A pergunta que eu quero fazer é assim, de que forma a participação na Olimpíada e a realização, né? Você escrever um poema e ser premiado, ficar entre os finalistas, mexe com a autoestima do aluno? Mexe com toda a comunidade escolar. Todos se sentem representados pelo aquele aluno que está participando, porque ele foi escolhido pela comunidade, né? São vários textos que eles produzem, né? Alguns vão para ser selecionados ou não, mas aquele aluno ele está simbolizando toda a comunidade. Então, ele é motivo de orgulho para todos, porque todos se sentem capazes. A gente tem até um vídeo, o Marcos foi um dos alunos que se destacou nessa escola, né? Da escola Isso. Tenente, vou decorar até o final, Tenente Góes Monteiro. E o processo dele como foi? Ele foi tranquilo? Ele já tinha uma quedinha pela escrita? Olha, ele, desde pequenininho ele já escreveu, mas sempre muito tímido. No sarau ele não conseguia falar, tinha que ler o texto para ele. E aí nessa última edição ele conseguiu fazer um bom texto, né? E entre os textos dele foi escolhido. Foi por um pontinho atrás do outro, que ficou em segundo lugar. E esse texto foi enviado e foi todo esse sucesso, mas mexeu muito com ele. Ele se sentiu assim muito bem de ir até lá, de conseguir as medalhas, de representar a escola. Embora que ainda tenha, né, muita timidez, mas ele está conseguindo. Dá uns passos, né? Aí o Marcos mandou um vídeo pra gente em que ele conta essa história que a professora Isis contou pra gente agora. Ele lamenta um pouco não ter conseguido a medalha de ouro. Mas, Marcos, olha só, meu filho, é tanta gente participando, não é mesmo? E vocês ficarem medalha de prata é muita coisa, com certeza. Nossa, só de você escrever, vencer sua timidez, né? Vamos ver aí um trechinho bem curtinho do vídeo que ele enviou pra gente. Infelizmente, eu não consegui trazer para casa a medalha de ouro, mas para mim eu sou um grande vencedor. Queria agradecer primeiramente a Deus, minha família, minha professora Isis e minha escola municipal Tenente Góes Monteiro, por sempre estar comigo, me dando forças e acreditar no meu potencial. E quero agradecer também a vocês do canal Futura por estar deixando eu contar um pouco da minha experiência nas Olimpíadas de Língua Portuguesa 2016. Quero aproveitar a oportunidade e deixar uma mensagem para todos vocês. Nunca desista seus sonhos, porque um dia ele pode se realizar. É muito legal, né, ver esse reconhecimento da comunidade escolar. E ele tá ali segurando a história, o livrinho com o poema dele, texto, né? Ele foi um dos finalistas de 2016, veio com a medalha de prata para casa e aí gravou esse vídeo contando uma partezinha da história. Muito legal, né, assim. E essa questão dos sonhos, né? Isso deve ser importante para trabalhar, né, Diana, também, assim, de você, olha, você pode fazer, você pode sonhar, né? Sem dúvida. E a Olimpíada, por mais que ela tenha esse caráter de competição, né, porque é uma Olimpíada, isso é muito importante, né, porque o trabalho ele deve ser feito com todos os alunos. Então a gente sempre incentiva os professores a realizarem esse trabalho com todos os alunos, mesmo aqueles que têm mais dificuldade,
Aliás, principalmente com aqueles que têm mais dificuldade, porque é uma maneira também da criança e do aluno estabelecer ali uma relação com a escrita, que vai fazer toda a diferença na vida escolar dele. Mas é isso, quando um aluno vai, é conquista daquela professora, daquela escola, né, do envolvimento de diretores, de coordenadores pedagógicos. Então, esse envolvimento é muito importante. E aí eu queria voltar a falar com a Bianca, porque a Bianca foi a primeira pessoa que trouxe essa questão, né? É um trabalho, parece que é muito comunitário, né, Bianca? Essa questão de você participar, de você produzir os textos. Como é que é essa parte mesmo? Você percebia entre os seus colegas ali uma vontade de que todos conseguissem fazer o melhor texto? Eu acho que por ser o tema, ser o lugar onde vivo, todo o processo de escrita acaba envolvendo não só o aluno como a comunidade. Porque em Memórias Literárias, por exemplo, a gente entrevista moradores antigos da cidade para escrever a história de um desses moradores. Em artigo de opinião, a gente faz um artigo opinativo, então a gente também faz entrevista com autoridades, com pessoas comuns. É um texto que se aproxima um pouco mais do jornalístico, então acho que acaba envolvendo todo mundo. Mas não só o processo da escrita, eu acho que o resultado depois, quando acontece de um aluno ser finalista ou ganhar a medalha da Olimpíada, isso acaba influenciando muito a comunidade escolar e a família mesmo. E quando é em cidade pequena, como era no meu caso, eu acho que essa influência é ainda maior, porque você acaba vendo um aluno da sua cidade, enfim, da sua escola pública, do interior de Goiás, recebendo uma medalha pelas mãos do presidente da República. É um ato simbólico para aquela comunidade. Então, eu sempre acho que essa influência vai para todo mundo. E no meu caso específico, acabou influenciando muito minha família. Depois eu tive uma das minhas irmãs também venceu a Olimpíada. E mesmo a minha mãe voltou a estudar, se formou, prestou vestibular e acabou passando num vestibular da universidade pública. Foi com certeza uma influência para toda a minha família, não foi algo viva a Olimpíada, né, gente? Que coisa, que história linda, Bianca. Eu quero muito agradecer a sua participação com a gente aqui. A história da sua relação com a Olimpíada realmente é muito bonita. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí, vamos falar agora rapidamente, nesses últimos minutinhos, das novidades desse ano. A gente tem uma homenageada. Muito especial. Diga para nós quem é a homenageada do ano. Primeira homenageada, né, na sexta edição da Olimpíada, a grande escritora mineira Conceição Evaristo. Para nós, uma aula, né, ela iniciou a carreira dela como professora, né, e agora olhando para essa escrevivência, que é justamente o olhar para a sua história de vida de cada um, para o seu lugar, para os seus pares, e como é que a gente coloca isso no papel, por meio da escrita, e torna isso uma escrita coletiva. Muito legal. Então é muito forte. E a segunda novidade que eu queria destacar é que agora também tem a categoria texto documentário. Isso, para o primeiro e segundo ano do ensino médio, né, o novo gênero da Olimpíada, vem em consonância muito do que a Base Nacional Comum Curricular traz, que é essa questão das multimodalidades, né? O texto hoje, ele não é mais somente o texto escrito e o texto falado, né? Tem as mídias, as diferentes mídias, então como é que o aluno, o adolescente nesse caso, ele também consegue pelos vídeos, né, montar um roteiro, estabelecer um tema, um roteiro e produzir um documentário, um curta documentário. Não tem como ignorar o audiovisual hoje em dia. Não tem. A gente mostrou no início do programa o site por onde dá para fazer as inscrições. As inscrições vão até o dia 30 de abril. Isso. E aí basta você acessar o site que é escrevendoofuturo.org.br e aí você consegue fazer as inscrições. Esse videozinho também é super explicativo, né, Jenny? Tá lá no site também, né? No site. Tá, e tem todas as etapas, o regulamento completo, com todas as informações que o professor precisa. Tá ótimo. Então aqui a gente deixou já o recadinho e eu queria pedir para a professora Isis deixar um recadinho também. Por que as professoras que estão nos assistindo deveriam procurar saber e se inscrever aí para participar da Olimpíada, essa edição da Olimpíada, professora? Essa Olimpíada é importante, porque começa no 4º ano, né? Não no 5º como as demais foram. Então vai incentivar a criança a escrever melhor. Né? É o futuro que a gente quer. O papel que a gente quer é que as crianças escrevam.
que elas leiam, que elas interpretem. Então, essa ferramenta é de grande valia para o nosso papel como regente. Tá ótimo. Eu quero muito agradecer a sua participação, professora. Muito obrigada, viu? Obrigada, Diane, também, por ter vindo ao nosso Conexão. A você de casa ficou aí a dica, ó, escrevendo futuro.org.br, inscreva a sua escola. E aí, quem sabe, aí, no ano que vem, você vem aqui me contar como é que foi a sua experiência, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.